Lula ver e ser visto pela multidão no terceiro desfile dele em direção ao Congresso para assumir um mandato presidencial. A repórter Juliana Morrone acompanhou o início do desfile. Aqui na pista de acesso ao Congresso Nacional, bem pertinho do povo, está passando agora o Rolls Royce, o carro aberto, com Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin e suas esposas. A multidão que chegou aqui bem cedo vibra. Lula acena para o povo. É um momento histórico. Histórica também foi a multidão que se espalhou pelos 2 quilômetros entre a Catedral, o Congresso e a Praça dos Três Poderes. Poucas vezes se viu tanta gente. Lula, Janja, Geraldo Alckmin e Lu Alckmin desceram do Rolls Royce em frente à rampa. Foram recebidos pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Em mais uma quebra de protocolo, Lu e Janja sobem juntas, antes dos maridos. Lula e Alckmin, então, são conduzidos em direção ao Salão Negro por Pacheco e Lira. Imediatamente são cercados por dezenas de autoridades, ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares, futuros ministros, amigos. O presidente eleito entra no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Dali até o plenário eram os últimos 30 metros. Com dificuldades, caminha até a mesa diretora. Toma um copo de água e, em seguida, se senta. Rodrigo Pacheco abre a cerimônia de posse. Pede 1 minuto de silêncio para homenagear Pelé e o Papa Emérito Bento XVI. Lula se tornou presidente às 3h05 da tarde e contou a história da caneta que escolheu para assinar o livro de posse. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. O presidente discursou por 31 minutos. Abriu falando do primeiro compromisso. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Falou dos mecanismos de controle e fiscalização de gastos do governo e fez uma defesa enfática da democracia. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos à frente de adversários inspirados no fascismo será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Para confirmar estas palavras,
teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso país. A democracia será defendida pelo povo na medida em que garantir a todos e a todas os direitos inscritos na Constituição. O presidente destacou também algumas medidas econômicas prioritárias. Em diálogo com os 27 governadores, vamos definir prioridades para retomar obras irresponsavelmente paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar a política de valorização permanente do salário mínimo. E estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de destruição. Governo, centrais sindicais e empresariais, sob uma nova legislação trabalhista, garantir a liberdade de empreender ao lado da proteção social é um grande desafio nos tempos de hoje. Lula reafirmou compromissos com o meio ambiente, a proteção da Amazônia e com os povos indígenas. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética, além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Incentivaremos, sim, a prosperidade na terra, liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher continuará sendo nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos, o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Esta é uma das razões, não a única, da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de defendê-la do que o que estava aqui desde tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. Como em outras vezes, Lula fez muitas críticas ao que chamou de projeto de destruição do governo Bolsonaro e disse que vai revogar medidas adotadas pelo ex-presidente. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O presidente criticou o número alto de mortes causadas pela Covid, mesmo tendo à disposição do governo a estrutura e a competência do SUS, o Sistema Único de Saúde. Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes. O que nos cabe no momento é prestar solidariedade aos familiares, pais, órfãos, irmãos e irmãs de quase 700 mil vítimas da pandemia. Lula também fez novas críticas ao teto de gastos. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Mas reafirmou o respeito aos contratos e o compromisso com a responsabilidade fiscal. O modelo que propomos, aprovado nas urnas, exige sim compromisso com a responsabilidade, a credibilidade e a previsibilidade. E disso não vamos abrir mão. Foi com realismo orçamentário, fiscal e monetário, buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Ao fim do discurso, Lula falou das ameaças à democracia em todo o mundo e defendeu a política e a liberdade de expressão. Defendemos a plena liberdade de expressão, cientes de que é urgente criarmos instâncias democráticas de acesso à informação confiável e de responsabilização dos meios pelos quais o veneno do ódio e da mentira são inoculados.
Este é um desafio civilizatório, da mesma forma que a superação das guerras, da crise climática e da fome e da desigualdade no planeta. Reafirmo para o Brasil e para o mundo a convicção de que a política, em seus mais elevados sentidos, e apesar de todas as suas limitações, é o melhor caminho para o diálogo entre os interesses divergentes para a construção pacífica de consenso. Negar a política e desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho da barbárie e das tiranias. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros. O presidente do Congresso discursou em seguida. Rodrigo Pacheco exaltou a força das instituições brasileiras e comemorou a vitória da democracia no país. Nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. É possível que tenha sido o processo eleitoral mais importante da nossa história após a redemocratização. O tempo dirá. As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular, que se manifestou por meio dos votos no processo eleitoral e resultou na escolha majoritária da frente ampla defendida pela chapa vitoriosa. Unir o país em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente. Reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, restabelecer a verdade, fortalecer a liberdade da imprensa, honrar a Constituição e venerar a democracia. Neste momento aqui, vai passar aqui na minha frente o Lula, e já empossado pela terceira vez presidente do Brasil. Daqui ele segue para a sala de audiências na presidência do Senado, onde deve permanecer por cerca de 10 minutos. Um rápido respiro para Lula retomar o fôlego. O presidente desceu a rampa e passou em revista a tropa. E como comandante supremo das Forças Armadas, fez uma reverência às bandeiras da Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente embarcou novamente no Rolls-Royce, que percorreu na contramão o caminho até o Palácio do Planalto. Esse carro percorreu aí na contramão o caminho até o Palácio do Planalto, porque em frente ao